No começo senti uma gripe normal, essa gripe foi se intensificando e tomando remédios na veia e bolsas de soro. Eu volto para casa e passo aquela noite e no outro dia, na parte da tarde ali, eu convulsiono. E eu passo um mês no médico e fico 3 dias entubado, chego a ser reestimulado, né? Crise de epilepsia, também de convulsões. E foi um momento que eu fiquei entre a vida e a morte, mais perto da morte do que da vida ali. Fala rapaziada, tudo certo com vocês? A gente está começando hoje um quadro novo que é Resenha com Atleta, tá? Hoje eu vou trazer aqui para vocês a história do Thales, para a gente falar um pouquinho sobre o processo de treinamento dele. É um caso bem curioso, bem diferente, vai ser legal da gente trocar uma ideia. E futuramente também quero aproveitar esse quadro novo que é para eu poder estar trazendo os atletas que trabalham aqui comigo também, para a gente estar sempre trocando uma ideia, uma resenha sobre esse processo deles, né, de caminhar atrás dessa jornada do sonho de ser um atleta profissional, né? E aí a gente vai nessa resenha mesmo. Fechou, moçada? Então vamos começar hoje, a gente vai conversar aqui com o Thales, tá? Eu agradeço a disponibilidade de estar aqui para a gente trocar essa ideia. Cara, bem-vindo a esse nosso espaço aqui de resenha. Fico muito feliz assim já de primeira, quero já agradecer pela confiança no meu trabalho, da gente poder passar por esse processo. Agradecer pela oportunidade de estar trabalhando contigo nesse momento, que é um momento tão importante, tão, né, decisivo para a tua carreira, da gente estar passando por isso. E isso me deixou bem feliz, esse trabalho, assim, de poder desenvolver isso aí contigo, tá? Se apresenta pra galera, por favor, fala teu nome, tua idade, já fala pra nós, assim, de primeira, como é que começou a tua história com o futebol, onde é que você começou a ver futebol e começou a gostar desse negocinho. Fala pessoal, tudo bem? Como o Daniel falou, meu nome é Thales, eu sou atleta, tenho 16 anos e, como ele disse, né, o futebol na minha vida acho que começou desde que eu saí da barriga da minha mãe. Eu sempre, acho que desde os 2 anos de idade, já saía chutando tudo dentro de casa, saía chutando as canelas do meu pai. Então, desde que eu me entendo por gente, assim, eu tenho essa ideia de ser jogador de futebol mesmo. Comecei a jogar em escolinha, assim, esse processo com 4 anos de idade e agora com 16 sigo aí até hoje. Legal, cara. E passando por todo esse processo teu hoje de uma carreira curta ainda, né? Falando de um atleta de categoria de base, esse desenvolvimento, fala pra nós por onde que você passou até hoje, as experiências que você já teve em clube e tal, escolinha, de todo o teu processo, essa caminhada. Como eu disse, eu comecei com 4 anos, mas com 9 eu já, ali que começou mesmo o processo, digamos, mais profissional, né? Eu entrando na base ali, entrei primeiro na categoria de base do Atlético Paranaense, com 9 anos, 9 para 10, treinava no CT do Caju, tudo, e fiquei lá até a metade dos 11 anos, onde aconteceu por diversos fatores, eu saí e fui pro Paraná Clube ali, fiquei até meus 12 anos, deu a fase da pandemia, infelizmente que aconteceu tudo o que aconteceu, e com 13 para 14 me mudo para Campinas para jogar no Guarani primeiramente, fico lá até meus 15 anos, isso em 2022 e começo de 2023 eu me mudo e vou jogar para Ponte Preta, eu viro a casaca ali. Vira literalmente a casaca. E fico ali até metade do ano e acabo voltando para Curitiba de volta para o Paraná Clube. Legal. Tem alguma história interessante que você lembra de todo esse processo teu até agora? Digamos que história, assim, não, mas eu acho que mais a vivência. Principalmente ali, quando eu digo que eu comecei ali no Atlético Paranaense, sair de um momento de escolinha só e já ingressar em uma base tão forte, com tanta estrutura, como um clube do tamanho do Atlético Paranaense, foi uma mudança bem brusca. Uma mudança gigante que serviu para virar a chavinha na minha mente. Sim. E ali eu entendi que agora começou mesmo. Agora entendi o que é o futebol mesmo e como vai funcionar daqui para frente. Então foi esse start ali. Nessa ideia. E fala pra nós, Thales, conta pra galera que posição você joga.
Eu sou meia. Meia. Meia atacante. Mas acho que já vai chegar nesse ponto. Mas eu vou contar. Eu, até meus 13 anos, era zagueiro. Construí toda a minha base ali como zagueiro. E quando me mudei para São Paulo, graças a Deus, é um sinal bom, né? Foram me mudando ali para a fase do meio campo ali para volante, segundo volante. E agora estou de meia. Então, categoria de base é muito louco nesse sentido, né? Porque você consegue ter essas variações absurdas, né? Se pensar que ele saiu de zagueiro para meia, você vai olhar assim... Zagueiro para lateral, eu entendo. Zagueiro para volante, eu entendo. Agora, zagueiro para meia atacante, né? Mas assim, é aquilo que ele já falou, assim, ele era um zagueiro muito técnico, que sabia sair jogando muito bem, tinha essa qualidade, então tanto os treinadores que ele teve em todo esse processo também foram tendo essa visão e foram indicando para ele que poderia ter essa possibilidade, começaram a colocar ele para treinar como meia, para jogar de vez em quando, e aí foi pegando gosto, pergunta se quer voltar para zaga hoje. Nunca mais. Não quer mais, né, cara? Costuma jogar perto do gol do outro time, é muito mais legal do que jogar perto do nosso gol aqui. Falam que ganha mais dinheiro, né? Também tem isso, né, cara? E falando hoje, principalmente com relação à meia, quem que é o atleta hoje referência para você nessa posição, que você assiste, você olha assim e fala, cara, é isso aí, ó. Hoje em dia, principalmente que atua hoje ainda, tá na final pode ser antigo também. Tem dois ali, vou falar de dois. Tá na final da carreira, um é o Ganso, que é um atleta que é absurdo. Mas o que eu sempre me inspirei, assim, até quando eu jogava de zagueiro, até pela história de vida, não só por dentro de campo ali, é o Kaká. Um cara que foi o bola de ouro em 2007, o último bola de ouro mesmo, né, que teve no Brasil. E foi um cara que eu sempre me inspirei, das suas arrancadas que ele dava quando assisti os vídeos. Foi um cara que me inspirou a tanto mudar para o meio campo ali, criar o gosto, e tanto é bom deixar bem específico que ele assistiu os vídeos, né? Porque pela idade já não acompanhava. Pela idade não conseguia acompanhar. Mas também fora de campo. E também deixar um destaque aqui para um cara que, quando eu me mudei para a Ponte, que eu comecei a ver jogar, o Elvis. O Elvis também, né? O Elvis é criado do Paraná Clube aqui também, né, cara? Tem muita qualidade, né, cara? Muita qualidade. Fala pra mim como é que é conciliar, né, pela tua idade, como você tá hoje nesse processo de categoria de base, conciliar, tentar ser um jogador profissional, né, tá no treino, ter toda a rotina que a gente sabe que é absurdamente intensa dentro do clube, conciliar isso com a escola, né, com o teu estudo e com a tua vida pessoal também. Assim, desde criança sempre tive como base até os estudos, que são muito, muito importantes. Tenho meu pai em casa que ele fala que você vai jogar bola, mas o meu sonho é você me entregar um diploma. Então, tanto não digo cobrança de casa, porque é o que eu tenho que fazer, é o mínimo que eu tenho que fazer, é isso, né? Tá tirando notas boas ali, conciliando, né? Ir para a escola de manhã, geralmente, já estudei à noite um bom período aí da minha vida, mas é cansativo, principalmente pela rotina repetitiva, mas, como eu digo, é o mínimo que eu tenho que fazer. Então, sair de casa para, às vezes, treinar de manhã e estar focado ali no treino, depois estar com a cabeça boa para ir para a escola, que não é uma tortura, porque você tem os seus amigos lá também. Sim. Tem a resenha, né? Tem a resenha, e tirar notas nunca foi tão difícil para mim, assim. E com a vida pessoal de amigos também, acho que vem muito do futebol. Então eu estou vivendo aquilo ali 24 horas por dia e eu já estou acostumado. Então eu vivo aquilo ali mesmo todo dia, e acho que sem isso, sem o futebol e sem essa rotina, Você não sabe o que fazer, né? Não sei o que fazer, acho que é o que eu sinto falta, né? É uma das coisas que eu sempre explico pra galera, assim, quando a galera me pergunta. A galera não consegue perceber o que um atleta de categoria de base querendo chegar no profissional, as coisas que são diferentes da vida dele, nem o que ele passa, mas as coisas que, como a vida dele é diferente nesse processo, né? Eu lembro que no meu caso é muito parecido com o dele nesse processo. Os meus amigos eram do futebol. Da galera que sobrava, né, cara? Você não tem tempo pra estar em outro lugar, né? O tempo que ou você tá no futebol, ou você tá na escola. No meu caso, o dele também, eu tava na igreja. E aí, meu irmão, o resto eu tô dormindo, porque eu tô morto, cara. Você não quer, né? Você não tem e não quer também. Exatamente. Você quer chegar em casa e descansar. Exatamente. Thales, você passou, cara, um momento bem delicado de saúde, né? Compartilha pra gente o que aconteceu
Como é que foi esse processo, né? O que aconteceu em todo esse momento e como é que foi para você e toda a tua família processar esse primeiro impacto, né, do que estava rolando ali? Contar desde o começo, né? Com esse começo do ano de 2025 agora, eu fui para Campinas, ia fazer uma preparação que eu ia me apresentar em um clube lá no começo do ano, ali em fevereiro. Então eu ia passar janeiro em Campinas treinando lá, com o personal que eu conhecia lá também, com pessoas que eu conhecia lá. Então eu fui para lá dia 7 de janeiro lá, e chegando lá, no começo senti uma gripe normal, mas durante os dias que foram se passando lá, a primeira semana, essa gripe foi se intensificando e chegou num ponto que eu fui, num dia só, fui duas vezes ao médico, tomei injeção para gripe, né? E aquilo não melhorava e só ia piorando, até que eu vou pro médico de noite, fico até de madrugada tomando remédios na veia e bolsas de soro. E ali eu volto para casa e passo aquela noite. E no outro dia, na parte da tarde ali, eu convulsiono. E caio, bato minha cabeça no chão, por conta do meu estado que já estava muito mal. E ali eu passo um mês no médico e fico 3 dias entubado, chego a ser reestimulado, né? Não se fala reanimado, mas reestimulado a voltar. Tem crises de epilepsia, também de convulsões. E foi um momento que eu fiquei entre a vida e a morte, mais perto da morte do que da vida ali. E como eu disse, eu estava em Campinas e ali eu estava sozinho lá, na casa de amigos da família. Meu pai, minha mãe, meu irmão, que são minha família, que estavam aqui em Curitiba, 400 quilômetros. Então, quando souberam da situação, eu digo que meu pai já sabia, né? Porque eu vou entrar na parte mais espiritual da coisa. Porque o Espírito Santo tinha já alertado ele tinha passado aquela madrugada inteira mesmo sem saber. Quando eu ainda estava no UPA ali no pronto-socorro, tomando esses remédios, ele tinha passado já aquela madrugada inteira orando e intercedendo pela minha vida ali, batalhando e guerreando contra o Satanás, que o Espírito Santo tinha avisado ele que queria tirar a minha vida mesmo. Então, quando eles acordaram, meu pai falou para minha mãe já ficar preparado, eles já estavam com as malas prontas, e de manhã, quando souberam que eu estava mal, eles já queriam ter partido, mas uma doutora que estava em Campinas, ela falou, não, calma que eu vou cuidar dele. E chegou na parte da tarde lá mesmo em Campinas, eu convulsionei. Daí quando souberam, partiram direto para lá. Quando chegaram, era meia-noite, eu estava na ala vermelha, esperando para ser entubado na UTI. Abriu uma vaga, minha mãe chegou lá, ela profetizou na minha vida ali que eu iria sair daquele local, daquele hospital melhor do que eu entrei. E eu digo que mesmo sem ter a consciência e estar desmaiado ali, eu sabia que Deus estava comigo, e outra que não sei como, mas minha família estava comigo ali. Então quando eu acordei na UTI 3 dias depois, que era para mim ter ficado no mínimo 7 dias ali, entubado, e os médicos não sabiam o que iam fazer depois. Com 3 dias eu já estava sem os tubos, eu já estava 100% recuperado, acordado, 100% com a minha memória de volta. E no quarto dia naquele hospital eu já estava no quarto normal, sem mais nada, né? E quando eu abro o olho naquela UTI também, eu já sabia que minha mãe estava ali. E, para ser sincero, em nenhum momento eu fiquei com medo, principalmente de perder minha vida. Ali eu não pensava em futebol, no momento, com o susto que aconteceu, mas de perder minha vida eu não tinha nenhum medo, porque eu sabia quem estava comigo ali. E passei um tempo de um mês no hospital tomando injeções e muitos remédios, muitos. E naquele tempo ali que eu falo que para mim era para ser um tempo ruim de angústia, de ansiedade, para querer sair logo daquele hospital, foi um tempo de cura e restauração e de consagração ali para mim. Então foi um mês que eu passei ali, foi um tempo que me edificou para sair dali tanto melhor espiritualmente, pessoalmente, e como um atleta de futebol, que ali eu pude também pensar que às vezes você estando fora do futebol, você consegue evoluir mais do que às vezes dentro dele ali. Você consegue ter a visão de fora, né, cara? É porque a gente tem essa... Acho que quando a gente está tão imerso
no caso do futebol, você está tão imerso naquele mundo, treina, volta para casa, descansa, treina, volta para casa, descansa, você acaba não percebendo alguns detalhes. E aí quando você, lógico, ninguém quer passar pelo que ele passou, obviamente, mas quando você acaba às vezes passando por alguma coisa assim, você sai, né, você acaba tendo uma visão maior, né, uma visão do todo, você consegue ver alguns detalhes que podem fazer a diferença para você como atleta, principalmente dentro de campo, né, cara? E, cara, é isso. A dificuldade, ela faz a gente ser mais forte, né? Faz você entender melhor a tua espiritualidade, faz você entender melhor o autoconhecimento, você conhecer o quanto você pode ser forte numa adversidade, né? Você entender todo esse processo, porque vamos fazer um paralelo aqui, você vai chegar dentro de campo, às vezes você vai estar numa final do campeonato, teu time está perdendo e você tem que ser resiliente, você tem que ser forte. E isso traz para ele como pessoa e como atleta essa casca mais grossa já, né, para poder suportar todo esse processo. Então, isso, queira ou não queira, infelizmente aconteceu, mas agora é tirar proveito disso da melhor forma possível, né, que isso agregue no seu posicionamento como atleta, como pessoa, principalmente, né? Isso faz uma diferença grande. Falando com relação especificamente agora ao futebol, qual foi o momento que você olhou assim e falou, cara, e agora? O que vai rolar? Você consegue lembrar disso? Foi no hospital ainda? Não? Você já estava fora do hospital? Sim, no hospital ali, né? Quando passou, fiquei ali 4 semanas, 5 semanas, mais ou menos na terceira semana ali que eu pensei, não, agora eu sei que eu tô bem aqui. Os médicos não achavam nada, graças a Deus. Uma recuperação muito rápida, né? Muito rápida. Por tudo que você passou. Eles assustavam. E ali, como eu disse, eu estava em Campinas para me preparar para ir um clube, para um clube um mês depois, né? E quando era para mim estar no clube, eu estava internado no hospital. Eu cheguei a pensar, como que vai ser agora? Mas acho que toda a estrutura que eu estava ali não chegou a me assustar, sabe? Então eu mantive a calma ali. Quando eu saí do hospital, né? Primeiro com o laudo médico ali, que eu já estava 100%, que eles falaram, não, você pode voltar para o futebol normalmente da sua vida. Ali eu comemorei muito. E quando eu chego assim em casa, né, volto para Curitiba ali, que eu falo, agora eu vou ter que voltar a me preparar. Porque eu mais ou menos voltei ali para estaca zero. E estaca abaixo de zero? Abaixo de zero. Eu chego em casa, começo, falo, agora vai demorar um tempo para mim começar a trotar de volta também. Né? Então eu começo com caminhadas ali leves, sem me preocupar também, que a ansiedade não ia me ajudar em nada naquele momento. Importante. E ali eu começo a procurar daí meios, lugares para treinar em Curitiba. E daí eu converso no momento com o meu empresário, ele fala, não, calma que agora você vai ter o tempo que você quiser para se recuperar. Que eu não sei que você não quer estar meia boca e eu não quero você meia boca aqui comigo, eu quero você 100%. Pode ficar tranquilo. E então ali eu começo a procurar, começo a voltar de pouco em pouco, com medo às vezes de colocar a cabeça na bola, né? Mas até que foi o momento que eu encontrei aqui a academia do futebol e foi um achado gigante que mudou o que eu esperava também. Esperava daqui a muito tempo tal que eu estou fazendo agora. Mas foi isso, foi um momento que eu tive que ter calma, eu sabia disso. E quando eu encontrei esse local aqui, foi o que eu entendi, não, agora dá. Eu estou com um profissional que vai saber cuidar de mim da forma certa e não tenho o que dizer. Excelente trabalho. Legal, agradeço. É isso, né? A gente vai falar sobre um atleta. Cara, a gente analisa que ele passou 23 dias internado, sendo que desses 3 dias foram de coma induzido. Não é fácil porque ele vai ter um processo bem difícil. Ele vai perder muita coisa, principalmente falando da parte fisiológica, né? Porque normalmente você tem um atleta, o atleta passa ali 20, 30 dias de férias, né, no final do ano. Mas normalmente cada uma corridinha, vai na praia, joga um futebol, joga pelada com os amigos. Você não tá parado. Ele passou 3 dias totalmente parado. E os outros 20 dias, ele passou deitado, olha lá, uma caminhada no hospital para, né, dar aquela melhoradinha assim, nesse processo de melhora. Isso, cara,
isso traz um malefício gigantesco de forma fisiológica para o corpo dele. Vamos pensar que é um atleta de 16 anos, tá hoje ele está começando a chegar no auge maturacional dele, está começando a chegar nesse ponto de ser um atleta potente, um atleta forte, um atleta que consegue produzir e transferir muito bem essa força para dentro de campo, né? Ele acaba, assim, perdendo tudo. Assim, pelas avaliações que a gente tem, a gente conseguiu algumas ideias, a gente até saiu uma avaliação ontem, a gente viu o resultado, assim, é uma coisa assim absurda, cara. Ele perde tudo, essa parte fisiológica, e isso gera uma dificuldade muito grande para ele, né? Nesse retorno. Fora a gente pensar todo o medo que a gente pensar, e aí? Posso colocar intensidade ou não posso colocar intensidade no treino dele? Coloca intensidade, minha morre. Entendeu? Tem toda essa questão, todo esse entendimento com o médico, entender? O médico olhar para você e falar assim, tá liberado, pode fazer tudo. Beleza, vamos embora. Mas e aí é o medo, é a desconfiança, é dia a dia, vai ganhando confiança. E é o que ele falou, né, na conversa com o empresário dele, ele falou assim, eu não quero você meia boca e nem você quer estar meia boca. Porque assim, vai meia boca pro clube, além de não passar, queima, fecha a porta, não é um negócio simples, só não passou. Pro empresário saber, né? É muito ruim também, né, porque o empresário tá enviando um atleta que não tá bem. Então acaba fechando porta, né, cara? É um processo muito difícil. A idade dele é um processo, cara, complicadíssimo para passar por isso, né? E esse negócio que para voltar, como foi um problema no cérebro, né? Uhum. Então, às vezes, tá de prova aqui, né? Movimentos, principalmente com a perna ruim, não dominante, para você ter a coordenação de volta era um negócio de muita dificuldade para mim. Muita. Exato. A gente até vai entrar exatamente nesse ponto agora, assim, porque a ideia é que a próxima pergunta é perguntar para você como é que foi esse processo de readaptação aos treinos. Não pensando, por exemplo, no pós-hospital, que você estava saindo fazer suas caminhadas e tal, mas especificamente quando você vem para cá e a gente começa a colocar técnica, começa a colocar intensidade, força, como é que foi esse processo para você, assim, de grosso modo mesmo, assim, nem com relação a exercícios específicos e dificuldades, mas como é que foi a tua cabeça se entender de novo nesse processo? Foi assim, voltando, primeiramente, muita alegria, né? Tinha muita alegria por poder estar de volta, fazendo aquele negócio assim, com a intensidade maior, né, naquele momento. Foram semanas ali, as primeiras, de muita dor, fisicamente, e, às vezes você pegava alguns treinos que não saíam como desejado, se perguntar ali, tipo, como que vai ser, se vai ser de volta como você estava antes, mas como eu disse, né, um processo difícil de, primeiramente, muita dor ali, alegria também de poder estar de volta, mas é um negócio que eu entendi que eu tinha que me acalmar naquele momento e entender que agora vai voltar de pouco em pouco. Não adianta ter pressa, porque, como disse, eu não quero estar meia boca, para onde eu for o pessoal não vai querer que eu esteja meia boca, porque não vai abrir as portas. Então, quando eu voltei, como eu disse, alegria e entender mesmo o processo, que é assim, lento, e continuar, não baixar a cabeça, não importa o que acontecer. Eu lembro quando ele chegou aqui para fazer o primeiro dia de treino dele, a gente trocou uma ideia antes para entender qual foi todo o caso. Ele já tinha brevemente me explicado por conversa no celular sobre o contexto, mas aí aqui pessoalmente ele e a mãe dele sentaram aqui comigo, a gente trocou uma ideia, a gente fez uma reuniãozinha para a gente entender todo esse processo, o que ele tinha passado, como é que ele estava, aonde ele se encontrava fisicamente hoje, como é que ele estava com relação à liberação dos médicos, tudo mais. Beleza, tudo liberado, vamos para o campo fazer alguns exercícios, porque eu precisava entender onde ele estava na prática. Eu precisava colocar ele para dominar uma bola, para finalizar uma bola, para fazer um lançamento, para eu entender como é que o corpo dele estava se comportando nesse processo, né? Porque se a gente pensar que foi um problema, como ele falou, foi um problema no cérebro, então a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Pode ser que tenha danificado alguma coisa e pode ser que não. Então, a gente veio para o campo justamente para fazer esses exercícios. E aí a gente foi começando a perceber alguma dificuldade ou outra, um pouquinho mais na perna não dominante. Mas assim, na minha opinião, não é algo nem relacionado à lesão, mas é algo relacionado ao ponto de que a nossa perna não dominante já é mais difícil de executar normalmente. A gente precisa ter uma concentração maior. E é treino, né? Essa perna não dominante é treino, repete, isso vai melhorar.
por todo esse tempo parado, ele perde esse lastro de treino da perna não dominante. Então vem uma dificuldade enorme de conseguir fazer as execuções técnicas, né? As execuções de gesto técnico. E aí eu lembro que no primeiro treino eu ainda troco uma ideia com ele aqui, eu paro ele do lado aqui e falo, cara, respira e não pira. Literalmente, respira e não pira, relaxa, não se cobra. Se você se cobrar vai ser pior. Tá ruim? Tá, mas nós vamos melhorar. Nós estamos aqui para isso, né, especificamente. E voltando, tipo, o processo também foi fisicamente, né? Mas um que a gente trabalhou bastante aqui nesse tempo foi esse lado da confiança e de não se cobrar. Entender o momento que você está vivendo e estar confiante para passar por cima e acertar os movimentos que for fazer aqui e ter calma no treino, né? Sim, sim, Pra sim, voltar. sim. O que você entende dentro das execuções de exercício que a gente fez? O que foi a tua maior dificuldade inicialmente? Inicialmente. Tanto parte física quanto parte técnica, independente. Foi, acho que, manter a intensidade, que sempre foi até antes esse era um ponto que eu sempre quis melhorar. E, tipo, você fala a parte técnica específica, assim, né? Sim, de execução específica de movimento. Assim. Acho que com esse chute, cara, com a perna esquerda e principalmente os lançamentos que... Nossa, eu quase quebrei tudo aqui. Quase que cai o CT aqui por causa da... É isso, né, cara? Mas o que você entende, assim, dentro dessa ideia, que foi mais importante para você dentro desse processo de treinamento nosso? A gente já passou, a gente vai finalizar agora sexta-feira, hoje é quarta, sexta-feira a gente finaliza um mês e uma semana de preparação para que ele volte ao clube. Dentro de todo esse processo, o que você entende que foi mais importante para você, tipo, chegar onde você está hoje? Acho que foi o processo mental que a gente trabalhou aqui. Que tinha vezes que eu sabia fazer, só que parecia que estava travado. Travado naquilo que tipo, aquele choque, sabe? De às vezes errar a primeira, assim, e ficar em choque de, nossa. Ter cabeça boa e sustentar para continuar tentando fazer bem, né? Tipo, você fala... Porque senão você se enfia num buraco, né, cara? Assim, uma das coisas que eu sempre falava para ele dentro dos treinos, eu como um preparador performance, vocês vão ver meu Instagram, vocês vão ver tudo, vocês não vão ver em momento nenhum mentoria mental, que eu vou fazer acompanhamento mental de atleta, eu não vendo esse tipo de trabalho, mas como um preparador de performance, eu tenho que olhar num âmbito geral o atleta e entender o que é que eu preciso ajustar para que ele melhore, porque não adianta eu ficar aqui querendo que ele melhore a parte técnica e só cobrar a parte técnica. Porque, por exemplo, o atleta erra a primeira bola, e aí você xinga o atleta, para onde é que você joga ele? Mapa o buraco. Não vai resolver nada. Então tem que ter esse olhar. Por ter sido atleta, eu tenho essa facilidade de entender o que ele está passando. Lógico que eu nunca tive o que ele teve, mas eu passei pelo que ele está passando em certos momentos. De você ter essa dificuldade técnica e você tem que entender que você tem que sair do buraco. É pelo contrário, você não pode deixar cavar mais e descer. Você tem que sair do buraco, né, cara? É aí, como eu falei, é um choque que, pô, você olha... Eu sabia fazer isso, e agora não tá saindo do jeito que eu quero, né? Até esses dias a gente estava trabalhando aqui, treino de condução, né? Sim. E eu não estava acertando, até o Daniel olhou para mim assim e falou, não, calma, você tá afobado, você precisa fazer calma. Então o que estava saindo o movimento errado ali, só nesse ajuste mental. Uma questão mais mental do que técnica, né? E eu consegui passar daqui para outro treino e continuar aqui também com uma maior intensidade, fazendo melhor. É detalhe, né? É muito detalhezinho que você vai ajustando e vai fazendo uma diferença, assim. Esse é o meu papel como um personal performance, né? Que vai ter esse olhar mais global sobre o atleta, não só a parte física, não só a parte técnica, mas entender no contexto geral o que ele precisa fazer para melhorar. Então, isso faz parte do meu trabalho como profissional nesse sentido. E é muito, cara, é muito interessante, sim, foi muito legal esse processo com o Thales. Lógico que de maneira nenhuma a gente fica feliz pelo que ele passou, mas já que passou, vamos trabalhar, vamos fazer. E foi um processo muito legal, assim, de aprendizado, tanto para ele quanto para mim também nesse processo, cara, de você saber respeitar cada processo, literalmente, né? Você respeitar cada processo. Entender quantas vezes eu chegar para ele e falar assim, cara, teu caso não é igual de todo mundo. Tenha paciência consigo mesmo.
entenda que você vai melhorar, mas o teu processo ele é um pouquinho mais longo. A gente está com 1 mês e 1 semana de treino, cara, depois de tudo que ele passou. E se vocês pegarem nos vídeos que eu tenho postado do que ele está fazendo, é um absurdo se a gente parar para analisar. O pai dele estava aqui esses dias e acabou comentando comigo que eles têm um colega que é médico, que é pai de um outro atleta também. E a previsão dos médicos que estavam fazendo esse acompanhamento é que ele voltasse a fazer o que ele faz hoje da maneira que ele está fazendo em 6 meses. Então ele voltou em 1 mês, basicamente, a produzir toda essa carga. Tá ótimo? Longe disso. E a gente tem essa consciência, mas o que a gente conseguiu fazer durante esse mês, cara, é maravilhoso. Eu quero aproveitar já dentro desse processo de ideia, o que você entende que foi a tua maior conquista nesse processo? Que você mais melhorou dentre todas essas coisas assim nesse caminho? Acho que principalmente o aspecto físico ali. Nossa, quando eu cheguei aqui, acho que até pela minha bochecha dava pra ver. Tava pesadinho, tava pesadinho. Tava com muito remédio também no corpo. Mas o processo físico, como eu digo, vou repetir porque eu acho que foi um dos mais importantes também, o mental. Acho que eu mudei muito e entender também o nível de cobrança que eu colocaria em mim. Acho que isso me ajudou a sair daquela estaca que eu tava aqui. Tava longe. Bem que não acabou aqui, né? Sim. Agora eu vou para um clube, mas ainda tem muito para evoluir, vamos evoluir. Com certeza. É um processo, justamente naquilo que ele falou, né? É importante ele ter esse entendimento, porque, por exemplo, eu estou trabalhando na individualidade dele. Eu sei todo o caso, eu sei todo o processo pelo que ele passou. Então eu tenho essa paciência de entendimento daquilo que ele precisa passar. Agora ele vai para o clube, o treinador não vai ter. E aí ele vai ter que ter uma cabeça muito boa. É uma das coisas que eu sempre falo para os atletas que trabalham comigo: cabeça boa, mental forte, o tempo todo. Por quê? Porque ele vai chegar no clube, ele vai errar, o treinador vai cobrar. Diferente do caso que eu estou trabalhando de uma forma diferente com ele. Se ele tivesse chegado aqui 0 bala, teria sido totalmente de outra forma a cobrança. Entendeu? Mas a gente sabe entender esse momento. O treinador já não vai entender, porque ele teoricamente está chegando lá para jogar, e é isso aí. Então ele vai ter que ter esse entendimento muito bom, no sentido de olhar e falar assim: beleza, o treinador está reclamando, mas eu não posso me deixar abalar por isso aqui. Eu tenho que realmente ajustar o que ele está falando, mas cabeça boa, vamos embora, toca o barco, vamos acertar na próxima. Não vai pro buraco não, essa parada, não vai pro buraco não. Tem que estar forte, vamos de novo. Eu acho que esse é o aspecto mais importante para um jogador, porque se o mental tá fraco e não funciona, o resto não vai funcionar de jeito nenhum. E eu acho que, e sendo mais específico na pergunta, assim, que eu senti que eu evoluí quando eu chegava, que eu reclamava, né? Que eu tava pesado, parecia que tinha 5 quilos em cada perna, assim. E agora ver, tipo, não que eu esteja lá em cima, mas muito melhor do que eu cheguei agora. Eu faço os movimentos mais leves e consigo fazer, porque quando eu cheguei, eu lembro que pra mim engatilhar um chute, mudar de direção, parecia um caminhão. É muito interessante, né? Porque a gente vai olhar nas métricas, assim, o percentual de gordura dele baixou muito, né, nesse processo. Então a gente já conseguiu deixar ele bem preparado fisiologicamente com relação à gordura corporal. Com relação à força também, a produção de força dele é muito maior do que quando ele chegou, para produção de força e potência, pelas métricas que eu tenho que eu faço a avaliação de salto, né, no My Jump. Ele já está saltando 10 centímetros a mais do que quando ele chegou. Cara, 1 mês, velho. 1 mês ele saltando 10 centímetros a mais. Ele está numa média já, tipo, normal da galera que treina comigo. Ele já conseguiu alcançar esse patamar muito legal, então ele consegue produzir potência, ele consegue produzir força. Mas ontem ele fez um teste de dinamometria e a gente percebeu que ainda a produção de força de fibra muscular dele está bem abaixo. É um processo que a gente vai ter que cuidar, vai ter que ter essa consciência. A gente estava conversando ontem sobre isso. Ele vai para o clube, ele vai ter que ter esse entendimento de ter um cuidado um pouquinho maior com essa parte fisiológica dele, para que ele evite lesões musculares, que são possíveis nessa volta, nesse caminho. A gente está fazendo de tudo para que não aconteça. Ele vai ter que ter esse cuidado para isso não acontecer. Mas assim como qualquer atleta também está no risco, né? Então a gente vai ter esse trabalho mais a longo prazo agora, para que ele vá retornando ao ápice dessa parte física dele, né? Para ele poder desempenhar o futebol dele da melhor forma possível nesse processo. Thales, caminhando já para o final da nossa conversa,
O que você tem de objetivo hoje, a curto, médio e longo prazo na sua carreira? Quando eu quero dizer curto, o que você vai fazer agora? Quando eu quero dizer médio, daqui 2, 3 anos, onde é que você quer estar? E longo prazo, qual que é a tua meta? O que você quer chegar no futebol? Agora, a curto prazo, quero chegar agora no clube para onde eu vou e me destacar lá, ser um destaque do campeonato. Quem sabe já alcançar um profissional agora, né? Nesses próximos meses. Importante. E a gente está trabalhando para isso, né? Exatamente. E daqui uns 2, 3 anos aí eu quero já estar no profissional. E um clube grande no Brasil. Deus sabe que tem preparado para mim. E no futuro eu sonho com seleção brasileira e um grande clube da Europa, como o Barcelona, o Real Madrid lá, e clube da Inglaterra também. E seleção brasileira, sempre, desde criança eu quero estar lá, eu quero vestir a 10 da seleção. Eu tenho uma história bem interessante de quando eu era criança, tinha 2 anos de idade e estava passando seleção 2010, né, Copa do Mundo, estava passando um telão da minha casa lá, um barracão que a gente morava em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Eu vim de lá, não se assustem com o nome. E daí eu engateando, não sabia nem falar direito, assim, eu olho para aquele telão e falo, eu vou dodar lá, eu vou jogar lá. E aponto assim para botar a camiseta do Brasil. E tive outras experiências, tanto espiritual também. E o sonho gigante de estar representando a nossa seleção numa Copa do Mundo. Porra, quem não quer, né? Quem não quer, quem não batalha para isso, né? Exato. Então temos que pensar grande. Se for para sonhar, meu irmão, sonha grande, né? Cara. Não, ninguém cobra para sonhar ainda, então aproveita, sonha grande, cara. A parada é essa mesmo. Como é que você se sente hoje, depois de tudo que você passou, todo esse processo, querendo se tornar um atleta profissional? O que passa na tua cabeça hoje? Do tipo, o que eu preciso fazer? Onde é que eu tô? Onde é que eu preciso chegar? Como é que tá o meu caminho até lá? Entendo que o que eu preciso fazer agora é estar no meu auge, né? De tudo, tanto fisicamente, muito importante, tecnicamente, eu preciso chegar no meu auge, porque quem chega não é por sorte, o pessoal fala, né? Exato. Quem chega lá é porque tá lá porque mereceu e porque trabalhou muito por aquilo. Você pode até contar com a sorte pra estar lá, meu irmão, mas se não tiver preparado, não adianta nada. Não se mantém, né? Exatamente. Se manter pra chegar lá e agora eu sinto que é isso e tá bem preparado mentalmente pra suportar, que eu sei que agora vou dar um passinho pra trás, por causa de tudo que aconteceu, eu tive que dar um passinho pra trás, né? E como se começou há um mês atrás do trabalho, voltar tudo de volta e ter cabeça para suportar e chegar no clube grande, tanto na base, tanto no profissional, e chegar no profissional bem e preparado para não ser só mais um jogador, mas ser diferente, né? Exato. Essa é a ideia. É o que eu sempre bato na tecla com todo mundo que trabalha comigo. Não trabalha comigo para ser mais um, não, meu irmão. Tem que trabalhar para ser diferente, cara. Para ser destaque, para aparecer, porque é isso que você vai ter notoriedade naquilo que você faz, né? E você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Não adianta é o que eu sempre falo pra galera, não adianta você querer chegar num clube grande e não ser destaque onde você joga. Se você não for destaque, o clube grande nem vai ver você. Só mais um. Então, exatamente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer não é pensar em chegar no clube grande, pensar em ser destaque onde você está. Isso é o que vai fazer a diferença, né? É o passo a passo, o curto prazo vai gerando o médio prazo, que vai gerando o longo prazo. Então, é todo esse processo, é uma construção, exatamente. Thales, pra gente já chegar bem no finalzinho da nossa conversa já, eu queria que hoje você, com a maturidade que você tem depois de tudo que você passou, né? Toda essa tua caminhada, deixasse uma mensagem, cara, pra galera da tua idade que tá almejando um profissional, almejando chegar a ser um atleta profissional de sucesso e tal, o que você daria de dica que precisa fazer e tal, deixa uma mensagem pra galera. Se manter firme, que o processo não vai ser nem um pouco fácil, nem um pouco mesmo, quando você passar, às vezes você tá lá em cima, mas se você não se mantém, é questão de um dia pro outro, tanto você pode subir quanto você pode descer. Eu entendo também que futebol é muita oportunidade. Então é estar preparado a todo momento, como eu disse aqui.
o Daniel perguntou o que precisa para estar no profissional. Tá no meu auge. Então, Exato. eu entendo isso, que eu tenho que estar preparado. Não é pela sorte que eu vou chegar. Então, aproveitar as oportunidades, estar preparado para ir atrás delas e quando elas chegar, tá bem para conseguir aproveitá-las e se manter resiliente. E é isso, aproveitar e aproveitar também a jornada, não se cobrar, porque o futebol é gostoso. É Se gostoso. divirte. Se divirte. Você tá ali jogando, aproveitar cada momento e entender que o futebol é isso, é alegria e você aproveitar. Se você sonha com isso, não tem por que você se cobrar e se tornar uma tortura. Exato. Então é você aproveitar as oportunidades e sempre tá preparado. Erguer a cabeça e ir em frente. É isso, Marcelo. É isso. Então é isso, Thales, meu irmão. Obrigado, velho. Obrigado pela parceria de aceitar trocar essa ideia. Mostrar pra galera a tua história, porque não é todo mundo que tem a coragem de falar por tudo que passou. Então, te agradeço pela tua coragem. Isso acredito que vai agregar muito no desenvolvimento de muitos atletas que podem acompanhar aqui com a gente esse vídeo, pode estar acompanhando o canal. Isso é uma história que pode motivar a galera, né, cara, a entender que você pode ter dificuldade, cara, mas todo mundo tem. Pode estar ruim, pode estar difícil, pro outro também tá, irmão, relaxa. Não baixa a cabeça, porque a dificuldade ela é feita só para tornar a gente mais forte, para que a gente entenda, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte, às vezes a gente tem a dúvida, mas Deus não tem dúvida nenhuma do tamanho da nossa fé. Ele só gera as provações que é para que a gente conheça o tamanho da nossa fé. Então a gente vai produzir esse processo, a gente vai se manter firme, a gente vai caminhar firme durante o processo e isso vai tornar a gente preparado para chegar onde tem que chegar. Falando principalmente atleta de categoria de base, né? Vai passar por muita coisa. Vai passar por alojamento, vai passar por moleque bom, vai passar por moleque mau, por pilantra, por bonzinho, por brother, por inimigo. Você vai ter tudo no teu caminho e você vai ter que saber lidar da melhor forma possível. Então, todo esse processo do Thales, ele é muito bom para ajudar vocês a entender que, cara, relaxa. Não é só você que tem dificuldade, cara. O outro também tem. Então, cabeça boa, mente forte e vamos pra cima, cara. Que a caminhada ela é longa, mas vale a pena, né? Isso. Espero que o meu testemunho que eu contei sirva de motivação. E como eu disse no testemunho, naquele hospital que era para ser um momento de tristeza, ali Deus reverteu o cenário. Exato. Foi um momento de alegria e de preparação e de consagração ali, que eu pude sair de lá muito melhor do que eu entrei. E como a palavra da minha mãe, quando eu estava naquele leito de hospital lá entubado, ela declarou sobre mim e aconteceu. Eu posso dizer hoje que aconteceu e creio que vai acontecer muito mais. Então é levantar a cabeça, seguir em frente e firme, porque e ter a confiança e a fé nele. Exato, Dá exato. certo. Thales, passe pra galera tuas redes sociais, tuas mídias, pra galera poder te acompanhar por lá também. No Instagram é Thales_Costa_08. Thales é THALIS. É isso aí, moçada. Quem quiser acompanhar, já acompanha o futuro craque da nação brasileira. Então vocês vão poder falar que eu sigo ele desde que ele não era ninguém, cara. Aproveita a oportunidade. É isso. Quem quiser me seguir também, moçada, danielmoura.performance lá no Instagram, tá? Lá no TikTok também tá quase a mesma coisa, só procurar Daniel Moura Performance vai aparecer também. Aqui no YouTube, Daniel Moura Performance também. Também tem o Instagram da Academia do Futebol, que é a Academia do Futebol Underline, é o Instagram do nosso espaço em si, tudo que a gente trabalha aqui dentro. Também tem o Instagram do AF Perform, que é o setor que a gente tem mais para trabalhar com performance de atletas aqui específico. Tá? Então sigam a gente em todas as mídias. Não esqueçam de deixar uma curtida e um comentário aqui nesse vídeo, que isso ajuda bastante a gente a entender que vocês estão curtindo, ajuda no engajamento e ajuda a querer continuar trazendo esse trabalho para vocês aqui, que é muito legal. Fechou, meu povo? Tamo junto, Thales. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Deus te abençoe na sua caminhada, que você possa ser muito feliz nesse caminho, principalmente, cara, que Deus possa te dar muita alegria no coração e você possa curtir cada etapa e cada passo que você der possa ser da hora, que possa ser maneiro o que você faz, cara. Não seja com peso, que seja um negócio legal, porque futebol, no final das contas, é isso, né, cara? O que você falou é resenha, é brincadeira, é jogar, se torna algo sério, mas, porra, continua sendo futebol, cara. Essa é a parada.
Então, vai na fé, cara, tamo junto. Agradeço de coração, cara, a confiança no meu trabalho, todo esse processo, que não era, eu entendo que não era um processo fácil de ser executado. Então, eu fico lisonjeado de verdade pela confiança no meu trabalho. Te agradeço a você, agradeço aos teus pais que confiaram também nesse processo. E, cara, de verdade, espero te acompanhar de perto por todo esse caminho. A gente vai com prazer vendo você chegar onde você vai chegar, porque vai chegar longe. Eu que agradeço. Sabe que tudo que eu falei aqui não foi da boca para fora, foi o que eu vivi aqui dentro. Esse trabalho excelente Obrigado. Que vocês fazem aqui. E é isso. Quem quiser, Tamo junto. não vai se arrepender. Obrigado pela indicação. É isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.